Vamos lá então, vamos falar sobre fome física e fome emocional. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, né? E provavelmente você já deve ter muitas informações sobre isso. Mas eu quero discorrer com você um pouquinho hoje, entendendo que todo esse processo ele precisa estar fundamentado e pautado não só em estudos científicos, mas primeiramente em princípios e fundamentos bíblicos. E a Bíblia nos dá instrução sobre isso. Então eu quero pedir um pouco da sua atenção para que nós possamos trabalhar e construir uma ideia aqui dentro desse tema, dentro desse contexto. Tá ok? Então vamos lá. Fome física versus fome emocional. Água é muito bom, então já começa aí tomando a sua água. Olha o tamanho do meu bujãozinho aqui de água. Que legal, né? Coisa boa. Então vamos lá. Como você pode ver aí na imagem, tá? Por que nós comemos? Por que você come? Por que comemos? E aí eu quero pedir para você, se você tiver disponibilidade aí, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 16, verso 19 ao 20. O texto vai dizer assim, ó, esse foi um texto que ele impactou muito, então um texto muito marcante para nós, a gente vai falar muito sobre ele dentro desse tempo aqui juntos. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus? E que esse Espírito Santo habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Acaso vocês não sabem que vocês foram comprados por um alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então vamos lá. Se você pegar esse texto e dissecar ele um pouquinho mais, porque uma das dinâmicas que nós estamos trabalhando aqui é a reconexão com Deus. A partir da reconexão com Deus, eu vou conseguir reconectar a mim mesmo, né? Então nós vamos dissecar um pouquinho desse texto. E aí, Deus, ele nos deu os nossos corpos como um presente. Ele deu o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo como um presente. E cuidar desse corpo é parte do nosso chamado espiritual. Sim, às vezes a gente diz, não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas você está cuidando do corpo que Deus deu para você? Você está cuidando do patrimônio que Deus entregou nas suas mãos? Não. Então não faz sentido. Eu estou fazendo por fazer. E aí não tem sentido, tem que ter propósito. Tá? Muitas vezes nós enfrentamos desafios para manter uma relação saudável com uma alimentação, com uma atividade física. E muitas vezes nós comemos não porque temos uma fome fisicamente falando, não porque estamos fisicamente famintos, mas comemos para satisfazer algo emocional. E esse nosso bate-papo, essa videoaula especificamente, ela tem como objetivo auxiliar você a distinguir entre fome física e fome emocional. E nós vamos usar isso através de fundamentos, de princípios bíblicos para nortear, para guiar essa questão do comportamento alimentar. Então vamos lá? Por que você come? Já se perguntou? Ah, eu como porque eu tenho fome. Não. Mas que fome que você tem? Ah, eu tenho uma fome física. Não. A maioria de nós comemos não por uma fome física. Presta bem atenção. Antes de colocar algo no prato, é importante que a gente se pergunte, que a gente se questione. Por que eu estou comendo? Deus nos deu a comida, o alimento para sustentar os nossos corpos e para nos dar energia. Se nós lermos no Salmo 104, do verso 14 e 15, nós vamos compreender isso. Contudo, muitas vezes nós comemos para tentar preencher vazios emocionais. Sim, alegria, tristeza, dor, ansiedade, solidão. Então eu vou discorrer com você um pouquinho entre essa diferença da fome física
e da fome emocional. O que é a fome física? A fome física é uma necessidade biológica, tá? E a fome física, ela dá sinais. Quais são os sinais mais evidentes de uma fome física? Tá, já tem mais de 8 horas, mais de 10 horas que você não come nada, seu estômago já está roncando, você está sentindo fraqueza, ou cansaço, ou fadiga, você já está tendo dificuldade de concentração. Aí, característica de uma fome física. E detalhe, a fome física ela surge gradualmente, tá? Então, a fome física, ela se satisfaz, ela é satisfeita, ela é realizada ao comermos alimentos saudáveis. Tá, tô com fome. Eu comi comida. Saciei. Tô com fome, comi comida. Não, não é comida, eu quero mais. Ah, o hambúrguer. Não, não é hambúrguer. Eu quero um hambúrguer, mas eu quero uma pizza. Ah, eu quero uma pizza, mas eu quero um hambúrguer, uma pizza, mas eu quero um cachorro quente. Aí isso já é fome emocional. O que é fome emocional? Fome emocional é uma tentativa de aliviar emoções desconfortáveis. A fome emocional, ela é vamos dizer assim, ela é um sintoma de uma disfunção emocional. E ela também traz sinais, como eu acabei de falar para você. É um desejo repentino por alimentos específicos. Não, eu quero um hambúrguer. Aí você come um hambúrguer, não, agora eu quero uma pizza. Não, agora eu quero uma pizza, não, agora eu quero um cachorro quente. Entendeu? Então, a fome emocional, o que ela faz? O que ela faz com que a gente coma para se sentir melhor ou buscar um conforto na comida. Então, geralmente, a fome emocional, ela resulta num sentimento de culpa. Num sentimento do tipo, eu não precisava ter comido assim. Eu não precisava ter comido tudo isso. Ou até mesmo numa insatisfação depois que você toma essa alimentação. Tá? Essa é uma característica da fome emocional. Então, o que a gente pode trabalhar dentro de tudo isso? Olha para mim aqui, ó. Você tem o hábito, você costuma usar a comida como fuga para lidar com emoções difíceis? Sim ou não? Sim ou não? E tudo isso que eu estou falando para você está amparado dentro do nosso manual. Qual é o nosso manual? A Bíblia. Tá? Tanto a fome física quanto a emocional. Ah, pastor, mas como é que está a fome emocional na Bíblia? É simples. A fome emocional é um reflexo de como estamos tentando suprir necessidades espirituais ou emocionais de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, de uma maneira deturpada. Lá no Evangelho de João 6,35, Jesus nos lembra o que está escrito lá? Eu sou o pão da vida. Quem está dizendo? Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então, quando nós tentamos preencher os nossos vazios com comida ou outras coisas, nós estamos ignorando a verdadeira fonte de satisfação. Qual é a verdadeira fonte de satisfação? Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. E aquele que crê nele não terá mais fome. Aquele que vem a ele não terá mais fome. Aquele que crê nele não terá mais sede. Mas como assim? É simples. O povo de Israel estava no deserto. Saiu do Egito. Ok? Beleza. 400 anos como escravo no Egito. Saiu do Egito. Mas agora eles estão no deserto. O povo murmurou contra Deus por falta de comida. Esquecendo-se de que o próprio Deus era capaz de suprir todas as necessidades daquele povo. Então o que Deus faz? Envia o maná. Mas o verdadeiro objetivo era ensinar aquele povo, aquela nação, a confiar em Deus, confiar nele como a sua única e exclusiva fonte. Então presta atenção. Que situações da sua vida estão levando você a buscar conforto na comida ao invés de buscar em Deus? Vou perguntar novamente. Que situações, que circunstâncias, que dinâmicas na sua vida estão levando você a buscar conforto na comida ao invés de buscar a Deus? Pensa, pergunta, espera a resposta.
A resposta nem sempre é instantânea, você tem que se perguntar. Já teve vezes de eu passar uma semana me perguntando sobre algo para poder obter uma resposta. Mas a gente precisa fazer a pergunta. Ok? Então, como que a gente pode lidar com tudo isso? Com toda essa dinâmica? Renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente em relação à comida. Renovando a nossa mente em relação à alimentação. É por isso que todo o processo que nós trabalhamos aqui começa com Romanos 12. E não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas traduções vai dizer não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar, de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então presta atenção. Renovar a mente, tá? Inclui também renovar os nossos hábitos, renovar as nossas atitudes em relação à comida. Faz sentido isso para você? E aqui eu vou citar algumas coisas que você pode começar hoje para poder já introduzir essa renovação. Ore mais. Se conecte mais com Deus. Vai tomar sua refeição? Faça uma oração. Terminou? Ore. Busque de Deus o direcionamento para que Deus lhe dê discernimento para que você possa comer por necessidade e não por impulso emocional. Senhor, eu creio no teu poder. Eu agora vou almoçar, eu agora vou jantar. E eu quero comer aquilo que o meu estômago está precisando, que o meu corpo está precisando e não aquilo que as minhas emoções estão pedindo. A gente precisa tomar consciência. Outro passo muito interessante nesse processo transformacional é desenvolver uma mente de gratidão. Afinal de contas, toda comida, todo alimento é um presente de Deus. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo sustento diário que Ele tem trazido para você. Ah, não é Deus que traz sustento, não. É eu que trabalho, é eu que cuido, é eu que faço acontecer. Não, nada disso. Se você não tivesse saúde, se você não tivesse disposição, se você não... Isso vem de onde? Vem da fonte inesgotável que é o Senhor, que é o Pai, que é o Redentor, que é o Salvador. E aí quando você faz isso, você começa a encontrar satisfação espiritual. Você começa a buscar encontrar satisfação espiritual. Você começa a substituir o hábito de comer por momentos de meditação, de leitura bíblica, o louvor, quando se sentir emocionalmente vulnerável. Entende? Então, são estratégias. Para quê? Para que você possa romper com o ciclo da fome emocional. E aí você vai ter mais autocontrole. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Gálatas 5, 22 e 23, ele diz: mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, peça ao Espírito Santo que te ajude, que nos ajude a desenvolver autocontrole nas nossas escolhas alimentares. E aí, se a gente fizer isso, nós vamos buscar o refúgio onde verdadeiramente nós vamos encontrar, que é onde? Em Deus. Salmos 34, 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Em vez de buscarmos conforto na comida, em vez de buscarmos conforto nas compras, em vez de buscarmos conforto na compulsão, busque o Senhor como seu refúgio. E aí a gente começa a identificar e tratar essa disfunção emocional. E como que a gente pode identificar? Anotando os sentimentos que a gente tem antes de comer. Você tem um diário alimentar. Anote o que você está sentindo. Ah, eu estou triste porque eu ouvi isso. Não, eu estou nervoso, eu estou ansioso, estou sentindo ansiedade. Está triste, está ansioso. Anota, está aborrecido. Identificar essas emoções vai nos ajudar a reconhecer padrões e buscar alternativas saudáveis. Entendeu? Então é sobre isso. E aí sim você vai começar a comer com propósito. Não, pastor, agora é tudo com propósito? É claro. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós vimos lá, agora há pouco eu acabei de falar sobre isso. Então as suas escolhas alimentares vão glorificar a Deus. Podem glorificar a Deus. Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Você está glorificando a Deus com a sua alimentação? Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa pensar.
A gente precisa abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência. E aí sim você vai alimentar o corpo, mas também vai alimentar a sua alma. Essa é a dinâmica. Porque Deus, ele tem um chamado para mim e para você. Ele nos chama para que nós possamos cuidar dos nossos corpos. E buscar nele. Nele quem? No Senhor, no Eterno, no Pai. A nossa fonte de satisfação, de realização. A comida é um presente, mas nunca deve ser usada para preencher vazios que só o Pai pode preencher. Então eu quero desafiar você. Antes de cada refeição, antes de cada prato de refeição que você vai comer, pergunte-se: eu estou com fome física ou eu estou com fome emocional? Substitua pelo menos uma refeição emocional por um momento de oração, de meditação na Bíblia, de leitura. João 6,35. Vai lá, medita lá. Fale com o Espírito Santo. Peça para que se deixe ser direcionado para acessar o pão da vida, que é Jesus. É isso que ele disse: eu sou o pão da vida. E aí, quando nós aprendemos a distinguir entre fome física e fome emocional, nós passamos a buscar Deus de uma forma... Nós buscamos em Deus de uma forma a satisfazer. Nós buscamos a nossa verdadeira satisfação. Nós encontramos a liberdade, o equilíbrio na nossa relação com Deus, conosco e com a comida. E aí você pode viver de forma saudável e glorificar a Deus em seu corpo. Isso é um passo. É um processo. E é nesse processo que nós estamos inseridos. Fome física versus fome emocional. Por que você come? Está aqui. O que está te movendo? Ah, é a fome física. Ok, a fome física está aqui, ó. Então, vai lá e come, resolveu. Ah, o que está te movendo? A fome emocional está aqui. Você vai comer e nunca vai preencher. Vai causar mais problema, vai trazer mais dor, vai trazer mais cansaço, vai trazer mais fadiga. E não vai resolver. É tempo de refletirmos. Foi bom o nosso bate-papo? Foi bom nossa videoaula? Você viu o desafio que eu deixei para você aqui dentro dessa videoaula? Então, vamos nos encontrar na próxima videoaula. Até lá!